Olá, vamos à nossa terceira aula de Arduino. Na última aula, nós vimos como utilizar a configuração PIMod. O PIMod, na verdade, é uma entrada ou saída digital. Ele configura o pino especificado para se comportar como entrada ou saída. A partir do Arduino 1.0, é possível habilitar os resistores de pull-up internos com o modo Input Pull-up. Além disso, o Input Modo desabilita explicitamente os pull-ups internos. Como exemplo, vamos dizer como fazer o código que torna o pino 13 como uma saída digital e alterna high ou low, ou alto ou baixo. Então, em void setup, nós escrevemos PIMod, parênteses, 13, vírgula, output, fecha parênteses, ponto e vírgula. Então você está dizendo que o PIMod 13 é uma saída. Na aula passada você deve se lembrar que nós definimos o botão para o pino 2 e o LED para o pino 3. Ou seja, o PIMod do LED era output e o PIMod do botão era input. Hoje nós vamos falar um pouco mais sobre isso escrevendo um programa que vai escrever em um display se um LDR está exposto a muita luz, pouca luz ou luz mediana. Para isso, nós vamos utilizar o Arduino, um LDR, um resistor de 10K e um potenciômetro e um display. Se você olhar aqui, o que nós temos então é o potenciômetro, você digita pot-hg. Para o display, você digita LM044L. Para o LDR, você digita torch_LDR. Vamos ligar dessa forma. Pino 1, terra. Pino 2, mais 5 volts. Pino 3, VEE. Pino 4, IO12, que é IO12, aqui em cima. Pino 5, terra. Pino 6, IO11, esse aqui. Depois, o pino 11, IO5, o pino 12, IO4, o pino 13, IO3 e o pino 14, IO2. O potenciômetro vai estar ligado um terminal no mais 5, um terminal no terra e uma saída no VEE, que é essa saída aqui, ó, VEE. E aqui, entre o LDR e o resistor de 10K, nós vamos ter uma saída AD0, que é essa entrada analógica aqui do Arduino, AD0. Vamos ligar aqui. Vai aparecer sensor LDR, luminosidade alta e aqui o meu nome. Vamos trazer para trás um pouco aqui, ó. Luminosidade baixa. Se colocar mais para trás aqui, ó, luminosidade baixa, ou seja, tem pouca luz no LDR. Colocar um pouco mais para frente, luminosidade média. Luminosidade média, um pouco mais para frente, luminosidade alta. Veja quanta coisa você poderia fazer com isso, né? Mais que aquele alarme de tem luz ou não tem luz, você ainda tem alta, média ou baixa. Então dá para fazer bastante coisa com isso. Agora, como é o código? Como escrevemos o código para isso? Agora, antes de analisar o código, vamos entender algumas coisas aqui. Primeira coisa nesse código é que nós estamos incluindo aqui em include o cristal líquido. Então, na verdade, nós estamos importando a biblioteca do display lá das bases de dados do Arduino. Então, ó, esse include é para que ele carregue essa biblioteca. Aqui embaixo nós temos então, ó, cristal líquido, LCD
e a pinagem que vai ser inicializada, né? O 12, o 11, o 5, o 4, o 3 e o 2. Bem, o que é isso? Esse LCD é um LCD de 20 por 4. Esse tipo de dispositivo é geralmente usado para dar um diferencial nos projetos, né? Com ele, nós podemos mostrar data, hora, temperatura, pressão e outras variáveis, né? Então, outras informações que a gente queira mostrar em um processo. Um LCD de 20 por 4 quer dizer que você tem 4 linhas, 20 colunas. Então, no pino 1, você vai ter terra, no pino 2, a alimentação, que é 5 volts, no pino 3, o contraste do LCD, no pino 4 é um seletor de registro, o pino 5 é a habilitação escrever ou ler, pino 6, enable, pino 7, pino de dados, pino 8, pino de dados, e vamos com o pino de dados até o pino 14. O pino 15 é o anodo do backlight, quer dizer, é o seu positivo do backlight, e o pino 16 é o catodo do backlight. E 2 serve para alimentar o dispositivo. O pino 3 serve para controlar o contraste da tela. Ela recebe um sinal de 0 a 5 volts controlado por um potenciômetro de 10 ou 20K. O pino 4 e 6 possuem a função de definir se o LCD vai receber um comando, setar o cursor para limpar, quando está em nível lógico baixo, que é o nível lógico 0, ou se vai receber um caractere, A, B ou 1 ou 2, podendo estar ativo ou inativo. Isso quando está ao nível lógico 1 ou alto. Mas isso não é um problema que devemos levar em consideração, pois a biblioteca que vamos utilizar na programação do Arduino fica responsável de fazer toda a parte de desenvolvimento de baixo nível. O pino 5 é responsável por controlar se a operação vai ler o dispositivo ou vai escrever no dispositivo. Os pinos de 7 a 14 são responsáveis pelo barramento de dados. Existem duas formas de utilizar esses pinos. A primeira é a menos usada, é quando se utiliza todos eles em paralelo para fazer a comunicação em 8 bits, ou 1 byte. A mais utilizada e que vai estar presente na nossa programação é com 4 pinos que transmite os dados em 2 pacotes, sendo cada um com 4 bits, ou um nibble. O motivo de usarmos esse tipo é que se reduz o número de pinos de entrada e de saída do Arduino, porém gasta mais memória. Os pinos 15 e 16 são responsáveis pelo acendimento do backlight. Quando você compra o kit do Arduino, você já encontra esse display no kit do Arduino. Agora, temos que entender algumas coisas para poder continuar programando nesse display. Primeiro, devemos entender que o nosso display possui 20 caracteres, ou células, em cada linha. Como temos 4 linhas, logo o nosso painel possui 80 células. Segundo, cada célula possui 40 pixels, ou pontos, divididos em 8 linhas por 5 colunas. Terceiro, o caractere, seja simples ou especial, é formado através do acendimento desses pixels. Para entender isso, vamos para o quarto passo. O quarto passo quer dizer que para acender ou apagar um pixel é necessário criar no nosso código um vetor de 8 bits, onde este irá representar no nosso desenho através de números binários, sendo que quando o valor for 1, ele vai acender o pixel e quando for 0, vai apagar. A primeira parte do código, como nós vimos, foi incluir a biblioteca do cristal líquido, né, do display. E aqui, nós vamos entrar com int valve_conv igual a 0, ou seja, variável usada para ler o valor que é convertido pela função análogo read, ou seja, quando escreve analógico, tá certo? Então, esse int valve_conv, valor de conversão, vai ser igual a 0. O setup, ou seja, o que ele vai rodar primeiro, que vai executar uma vez apenas, né? Esse void setup, ele está num laço, tá vendo? Ele começa aqui, veja que não tem nada no meio aqui, tá certo? Ele void setup, então ele está executando o programa todo uma vez apenas. Agora, vamos para o laço principal, né, que vai ser o executado infinitamente, que é o void loop. Então, o void loop tem o valor de conversão, para escrever analogicamente, 0, aí vem o ponto e vírgula, que é para fechar essa linha. Valor de conversão igual analógico, escrever analógico,
que é o ler o valor do sensor que está no pino A0. A condição para a luminosidade baixa é valor de conversão menor que 600. Agora nós vamos vir para cá. O LCD, que é o display, né? Ele vai 20,4. Essa é a coluna, essa é a linha. 7 do cursor, o que ele vai escrever? Sensor do LDR. Então, 24, LCD, cursor 4, 0, coluna 4, 0. O que ele vai escrever? Sensor LDR. Depois, 7 do cursor, 1, 1. LCD printa, luminosidade baixa. LCD 7 do cursor, 12, 1. LCD 7 do cursor, 3,3. Ou seja, na terceira linha, ele vai escrever print Edivaldo. Podia ser o seu nome, podia ser uma outra coisa. Print Edivaldo. Então, vamos entender isso aqui. Sensor LDR, luminosidade alta, terceira linha, Edivaldo. Então veja, ó, aqui ele está escrevendo luminosidade alta, sensor do LDR. Agora vamos colocar aqui para trás, ó. Luminosidade baixa, sensor LDR, luminosidade baixa, Edivaldo. Vamos voltar aqui. Sensor LDR, veja que está entre aspas, né? O que ele vai escrever está entre aspas. 7 do cursor, aí ele vai fazer luminosidade baixa, caso estiver menor que 600, e depois lá na linha 33, ele vai escrever o meu nome, Edivaldo. Agora, se nós formos para outra linha aqui, ó, valor de conversor maior ou igual que 600, aí menor ou igual que 700. É a luminosidade média. Ou seja, maior ou igual que 600 e menor ou igual que 700. Luminosidade média. Mesma coisa, ó. Ele vai escrever sensor de LDR, luminosidade média e o meu nome na terceira linha. Agora vamos para cá. Luminosidade alta. Valor maior que 700. LDR, na primeira linha, luminosidade alta e na terceira linha, Edivaldo. Delay, 1 milissegundos. Ele vai esperar 1 segundo para executar o laço novamente. Ou seja, ele vai esperar 1 segundo para ir lá no LDR, ler o LDR e dizer assim, e agora, continua média, continua alta, está baixa. Então, a cada 1 segundo, ele vai ler o LDR e vai atualizar o display. E aqui, nós encerramos nosso código. Veja que o nosso código, então, é formado por um bloco que lê a luminosidade baixa, que é menor que 600, a média, que é maior ou igual a 600 e menor que 700, e a alta, que é maior que 700. E que é 700 aqui? 700 aqui é 700 ohms, tá certo? Essa leitura aqui, ó, é a leitura do LDR. Está dando em ohms. Tá ok? Então, esse é o código. Se você escrever esse código desse jeito aqui, você vai poder gerar o seu código aqui em cima, né? E ele vai ser compilado com sucesso. Esse código é bem interessante porque, baseado nele, você pode fazer várias outras aplicações. Se você tirar a ideia de que você não vai utilizar o LDR, mas vai usar um sensor de temperatura, você pode escrever diretamente a temperatura lá no seu display de cristal líquido, tá certo? Mas isso é para uma outra aula, para uma outra montagem nossa. Por hoje era isso. Vocês estão vendo que cada aula que nós estamos tendo, você vai aumentando a sua complexidade do seu código, você vai aumentando um pouquinho mais o que você pode fazer. Lembre que você misturando essas linhas de código, você pode fazer alarmes, né? Por exemplo, atuando um relé com a luminosidade alta, ou com a luminosidade média, ou com a luminosidade baixa.
Então, se você pegar uma placa com 3 relés, você pode atuar um relé em cada situação. Então é isso, vamos a cada dia que passa melhorando nosso código e tendo mais entendimento do Arduino. Até a próxima aula.